Olá, seja bem-vindo a mais um curso do Legale no nosso canal do YouTube. Espero que você goste. E se gostar, dê um like e divulgue nas suas redes sociais. Um abraço, professor Rogério, e bom curso. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. E o tema que nós vamos estudar durante o dia de hoje é jornada de trabalho. Nós vamos trabalhar hoje com o conteúdo de jornada geral de trabalho, compensação, turno ininterrupto, controle de jornada, e aí nós vamos estudar o artigo 62 da CLT, que trata tanto de trabalho externo como de cargo de confiança, e vamos enfrentar a questão processual de ônus da prova com base na súmula que é muito aplicada nos processos trabalhistas, que é a súmula 338 do TST. A apresentação desse tema requer um enfoque muito especial na questão da compensação da jornada de trabalho. Nós temos muitos casos, muitas dúvidas envolvendo a compensação da jornada de trabalho, que tanto pode ser semanal, como pode ser mensal e como pode decorrer ainda da aplicação de banco de horas. Esse conteúdo é um conteúdo que a gente vê todo dia, toda hora, sendo discutido em processo judicial. É um conteúdo muito importante e que algumas situações têm que ser bem vistas e bem interpretadas para não haver colidência entre a jurisprudência, a legislação e a situação que se coloca no dia a dia. Bom, o que é importante colocar inicialmente? Inicialmente, é muito importante destacar que, quando nós estudamos horário de trabalho, jornada de trabalho, nós não nos atemos que a duração do trabalho na CLT é tratada com dois elementos, que o primeiro é o tempo de trabalho e o segundo é o tempo de descanso. A duração do trabalho envolve tempo de trabalho e envolve tempo de descanso. Mas por que isso é muito importante? Olha, se vocês verem o título que trata de duração do trabalho dentro da CLT, vocês vão ver que os intervalos intrajornada, aquele que é de 1 hora, se você trabalha mais do que 6. De 15 minutos, se você trabalha até 4. E, sem nenhum intervalo, se você trabalha menos do que 4 horas. Intrajornada, que está no artigo 71 da CLT. O intervalo interjornada, que é o artigo, que é o intervalo previsto entre a jornada, entre o término de uma jornada e o início da outra jornada, que é de 11 horas, e outro tempo de descanso, que também faz parte da duração do trabalho, que também é estudado. Qual é o outro descanso? Descanso semanal remunerado, descanso semanal. E qual outro descanso, além do descanso semanal remunerado? É o descanso anual. E o que é, então, o descanso anual? São as férias. Então, para estudar a duração de trabalho, nós temos que estudar o tempo trabalhado, e nele se inclui tempo à disposição do empregador, e temos que trabalhar também o tempo descansado. Tudo isso compõe o estudo da duração do trabalho. Nós só concluímos o estudo quando nós enfrentarmos todos esses temas. Hoje, o tema foi dividido para apresentação e nós vamos estudar, primeiramente, as questões de prorrogação e compensação de horas. Na próxima aula, nós vamos estudar os intervalos. Primeiro, o intrajornada, vamos ver do artigo 71, depois o interjornada, depois nós vamos estudar, num período destacado, férias, que é muito importante, nós estudamos férias individuais do trabalhador, férias coletivas, e encerramos
nosso estudo geral desse tema, estudando questões jurisprudenciais que se apresentam. Na duração do trabalho, e, portanto, se inclui tanto a atividade, trabalho, como os repousos. Existe uma finalidade biológica de ser construído tempo, a duração do trabalho nesses termos, social e econômica. Essa é uma parte doutrinária que a gente sempre tem que colocar. Olhem só, olhem na tela. Duração do trabalho, ela se encerra em atividade e repousos. Qual atividade? Atividade diária, atividade semanal e atividade anual. Então, a atividade é o trabalho, e não só o trabalho, como tempo à disposição. Ah, mas que tempo à disposição é esse? Gente, o artigo 4º diz que considera-se como tempo de serviço, não só aquele em que o trabalhador exerce a sua função, em que ele desempenha uma atividade, bem como aquele tempo em que ele está à disposição do empregador. Ah, que tempo é esse, o tempo à disposição do empregador? Ah, e esse tempo é um outro tempo. Tempo de deslocamento entre portaria e setor de trabalho. É tempo à disposição. Tem súmula. Está tratado já, pacificado pela jurisprudência. O que mais é tempo à disposição? Horas in itinere. Isso também é tempo à disposição. O que são as horas in itineres? É o tempo que o trabalhador despende entre a sua residência e o local de trabalho, quando o local de trabalho é de difícil acesso. Essas são as horas in itinere. Isto está dentro da atividade. Tempo à disposição, que se coloca como tempo de deslocamento, tempo de deslocamento entre a portaria e o setor de trabalho, e tempo de deslocamento entre a residência e o local de trabalho, e a empresa, quando se trata de local de difícil acesso. Fora isso, dentro do tempo de atividade, nós temos mais um item ainda que a jurisprudência trata, que são minutos antecedentes e posteriores. Do que se trata? Aqueles minutos que estão registrados nos controles de ponto. Outra coisa, registrados e que excedem de 10 minutos diários. Está na lei. Isso é considerado tempo de atividade. Tudo isso é hora extra? Aí depende. Depende. Tempo à disposição pode ser hora extra e pode não ser. Depende do quê? Hora extra depende sempre de uma coisa, de excesso ao limite. Que limite? O limite de 8 horas diárias e 44 semanais para o trabalhador comum. Vocês sabem, bancário tem outro limite de jornada. Aeronauta tem outro limite de jornada. Agora, o trabalhador comum tem um limite de 8 horas diárias e 44 semanais. O tempo de atividade só gera horas extras se, somado o período à disposição e o período de trabalho, houver excesso a 8 horas. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo com o quê? Com o que gera muita dúvida. Então, trabalho noturno. Trabalho noturno é computado entre 22 e 5 horas da manhã. Nós vamos estudar trabalho noturno separadamente também. Aqui nós estamos dando apenas um exemplo. Olha só, se eu somar as 8 horas do trabalho noturno, das 22 às 5, com mais 3 horas de trabalho, eu vou ter 11 horas. Agora, se o
trabalhador trabalhar apenas das 22 às 5, eu tenho 8 horas, não tenho nenhuma hora extra. Se ele trabalhar das 20 horas às 5, aí eu tenho hora extra, porque eu excedi de 8 horas. Então, vejam bem, é sempre o excesso a um limite. Quando a gente trata de duração de trabalho, e nós estamos tratando sempre de duração de trabalho, para verificar qual é o tempo e como o tempo é remunerado, a gente está sempre vinculado ao tratamento de limites. E os repousos? Bom, os repousos são os intervalos entre o trabalho. Nós temos os intervalos intra-jornada ou interjornada, o semanal e o anual, como eu disse. Muito importante quando a gente estuda o intervalo intra-jornada. Eu vou falar agora, mas esse tema depois vai ser repetido e eu vou falar de novo para vocês. O intervalo intra-jornada é tempo do trabalhador. Ele não é tempo do empregador. Se vocês analisarem o artigo 71, parágrafo 2º da CLT, vocês vão ver que o intervalo não se inclui no tempo de trabalho. O que significa isso? Que o trabalhador, para ele ter um intervalo intra-jornada dele, ele tem que levar esse tempo da casa dele. O que é isso? Isto é a conta que você faz entre a hora que você entra e a hora que você sai do trabalho. Você vai anotar que entre a sua entrada e a sua saída, a conta numérica são 9 horas. E você tem remunerada apenas 8 horas. Por quê? Porque o trabalho é 8 horas e o intervalo você está levando para a empresa para você ter o descanso. Então, isso é uma coisa que decorre diretamente da aplicação do artigo 71, parágrafo 2º da CLT. Ah, é sempre assim? Normalmente é assim. Se você vê um trabalhador que está entre horário de entrada e horário de saída com 9 horas, e ele tem 1 hora de descanso, isso significa que o empregador não está remunerando a hora de descanso, que ele não computa a hora de trabalho para fins de descanso. Ah, mas há casos em que é diferente. Quando? Quando, por exemplo, dentro das 8 horas pagas, o empregador fala, olha, você tem 1 hora de intervalo. Mas isso é opção do empregador. Isso é escolha do empregador. Porque a lei faculta ao empregador que o intervalo não seja incluída como hora de trabalho e, portanto, hora paga. Ele é tempo do trabalhador. E é por isso que gera essa situação tão contundente na jurisprudência, a evolução do intervalo, que gerou alteração legislativa, tanto para a remuneração do tempo trabalhado durante o intervalo, como para a remuneração do próprio intervalo. Isso significa que se a pessoa tem um intervalo de 1 hora e trabalha 30 minutos, na hora que ela vai requerer isto na justiça, a título de horas extras, o TST diz, através de súmula, que ela pode pedir 1h30. 1 hora pela não concessão no intervalo e mais os 30 minutos trabalhados, porque excederam da jornada de 8 horas. A súmula 437 do TST. Essa súmula nós vamos estudar também. Quem tiver dúvida a esse respeito, a gente tem aqui, hoje a aula está sendo transmitida, e quem tiver dúvida a esse respeito pode mandar e-mail, porque essa é uma situação que a gente não vai chegar a ver nesta aula, mas nós vamos enfrentar a súmula e vamos estudar a súmula item a item, e daí eu vou mostrar para vocês onde está. Para quem está em casa, pode mandar um e-mail que daí o curso dá a resposta e exemplifica com a súmula mesmo. Isso é uma situação muito interessante, porque em muitos casos os pedidos vêm com 1
hora diária, que é a hora da inobservância. O que tem que prestar atenção nessa situação? Olha, se além de deixar de ter intervalo, exceder o limite de 8, porque trabalhou naqueles 30 minutos, que sejam 20 minutos, que sejam 15 minutos, esse tempo é tempo extraordinário e é tempo de atividade, de trabalho. O intervalo não era do trabalhador, ele não levou da casa dele? Levou. Já não trabalhou às 8 horas? Trabalhou. Então, esse intervalo é um intervalo que, uma vez trabalhado, gera a remuneração pela inobservância do intervalo, que a jurisprudência consagrou que é uma remuneração como hora extra, e gera também a hora extra pelo tempo efetivamente trabalhado. Semanal, nós temos o descanso semanal remunerado. Aqui nós vamos estudar, durante o desenvolvimento desse tema, as escalas, né? Porque quando a gente fala em descanso semanal remunerado, todo mundo pensa no domingo não trabalhado. Mas hoje é muito comum cumprimento de escalas 4x2, 5x1, 6x1, e essas escalas são escalas que decorrem muitas vezes de compensação de jornada. Nós vamos estudar elas. E as férias, que vai ficar para uma aula específica. Bom, o que é conceito de jornada de trabalho? Já disse para vocês que a duração do trabalho é trabalho e repousos. Jornada está vinculada normalmente à atividade, né? Há uma expressão que vem tanto do italiano como do francês, que é a origem etimológica da palavra, e que corresponde, durante um dia, o período em que o trabalhador permanece à disposição do empregador. Aqui eu volto ao artigo 4º da CLT. Olha só, gente, tanto é o tempo de atividade, como o tempo em que o trabalhador está ali, parado, esperando as ordens. Isso é tempo à disposição. E também é o tempo de deslocamento, as horas em itinerário e os minutos antecedentes posteriores. Esses, normalmente, são efetivamente trabalhados. Nós temos aqui uma evolução histórica da questão da jornada. Quando a gente estuda direito sindical, a gente vê que jornada é uma válvula que impulsionou muito na época da Revolução Industrial, final da Primeira Guerra Mundial, a questão da delimitação de jornada. Foi da exploração a nível da quantidade de trabalho, do tempo de trabalho, que se estabeleceu a definição de jornada de trabalho. O limite de jornada de trabalho foi definido assim, através de conquistas dos trabalhadores. No final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes tinha, no artigo 427, o Tratado de Versalhes é, portanto, o tratado que encerra a Primeira Guerra Mundial, e ele trouxe a limitação a 8 horas de trabalho. Então, isso é de 1919, gente, uma conquista dos trabalhadores. Quando a gente estuda direito sindical, ou história do direito do trabalho, aí a gente enfrenta melhor essas disposições e essa revolução. A Convenção número 1 da OIT, que também a OIT foi criada no Tratado de Versalhes. Ela estabeleceu no artigo 2º. Aqui eu trago para vocês a transcrição desta convenção internacional, né, da primeira convenção da OIT. Em todas as empresas industriais, públicas ou privadas, tanto quanto em suas dependências, independentemente da natureza que tiverem, com exceção daquelas em que estejam empregados apenas empregados da mesma família, a duração do trabalho pessoal não poderá exceder de 8 horas por dia e 48 por semana. Originariamente, até 1988, esta era a nossa jornada de trabalhador comum. Por que eu falo trabalhador comum? Porque há jornadas especiais, gente. Telefonista tem jornada de 6 horas.
Depois nós vamos ver categorias que têm jornadas diferentes. Jornalista, de 5 horas. E também vamos ver que médico e engenheiro não têm uma jornada delimitada em lei profissional, que também é uma situação interessante. Mas esta jornada é a jornada que nós tínhamos até 88. Em 88, com a nossa atual Constituição, nós ficamos com um limite de 8 e reduzimos o limite semanal. Limite diário de 8, limite semanal de 44 horas. Artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 7º, inciso 13. São 2 as limitações legais de jornada que nós temos. Nós temos no artigo 58 e 59 da CLT, uma limitação legal, e nós temos uma previsão de limitação no inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal. Muito importante enfocar essas 2 limitações e não esquecer da limitação constitucional. Muito importante. Vou dizer o porquê para vocês. Porque existe um limite na CLT que é superado na Constituição Federal. Vamos primeiro ler os 2 artigos. Artigo 7º, inciso 13. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho. Então, percebam, qual é o limite da Constituição Federal? 8 horas diárias e 44 semanais. E faculta compensação de horários. Faculta. Desde que haja convenção coletiva ou acordo. E daí vocês vão me perguntar, mas toda compensação de horário precisa de acordo coletivo? Da interveniência de um sindicato? Não, não precisa. Não precisa. Vamos ver agora o artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, vamos voltar à pergunta e responder. O artigo 59 da CLT estuda a compensação de horário. E ao estudar a compensação de horário, ao prever, na verdade, a compensação de horário, quem estuda somos nós, né? Mas, ao prever a compensação de horário, ela prevê que a jornada pode ser prorrogada diariamente até o limite de 10 horas, sendo que, se houver compensação na mesma semana, esse tanto que foi prorrogado não precisa ser remunerado como horas extras. 10 horas. Se a pessoa trabalha 8, se o limite diário é 8, e ela pode prorrogar até 10 horas por dia, qual é o tanto que ela pode prorrogar todo dia, no máximo, pela CLT? 2 horas. De verdade, 2 horas. Quando? Imaginem vocês uma jornada de 44 horas semanais. E agora vocês têm que me ajudar. Tá? Porque, para fazer o cálculo dessa jornada, 7 às 17, de segunda a sexta, você está prorrogando a jornada diariamente, 7 às 17 de segunda a quinta e 7 às 16 de segunda a sexta. Tá certa a conta, gente? 4 horas, é isso? 7 às 17 de segunda a quinta, 7 às 16 às sextas. Você prorrogou 4 horas todo dia. O que significa isso? Que o teu sábado está livre, não é isso? Você trabalhou 1 hora a mais de segunda a quinta para não trabalhar no sábado. Está dentro da limitação da CLT? Tá. 1 hora por dia pode. Não pode? Tá tranquilo.
Vocês conhecem pessoas que trabalham em jornada 12 por 36? Alguém aqui conhece uma enfermeira? Não? Não é comum? Alguém, bom dia. Alguém conhece um vigilante? Com certeza. E eles não trabalham em jornada de 12 por 36? Qual é mesmo o limite da CLT? 10. Quantas eles trabalham? 12. Trabalha mais ainda. Tem gente que trabalha mais ainda, mais do que 12. Já viram jornada de 24 por 72? Ah, trabalho de resgate, gente. Trabalho de resgate em estrada, é preciso cumprir essa jornada de 24 por 72. São as escalas que eles fazem normalmente para que possa ter um atendimento contínuo naquele período, e a troca de turnos é mais reduzida. Uma questão de segurança, às vezes, nesses tipos de trabalho. E como é que faz com o limite da CLT? Não tem um limite lá no artigo 59 de 10? Tem. Então, aí a gente aplica o inciso 13 do artigo 7º da Constituição. E daí, vejam bem, no artigo 13 do artigo 7º, não tem um limite de 10, tem? Limite nenhum. Mas o que tem no inciso 13 do artigo 7º? Acordo ou convenção coletiva do trabalho. Demorou para a jurisprudência se colocar claramente nesse sentido. Há um acórdão, que é um acórdão de diretriz nesse sentido, explicando essa situação. A gente vai fazer estudo aqui com esse acórdão, e ele trouxe essa explicação. Ele trouxe essa justificativa para validar as jornadas que excedem 10 horas e que são de compensação. O limite de trabalho no país para acordo individual, eu, empregador, e ela, empregado, ou vice-versa, é de 10 horas diárias. Não pode trabalhar mais do que 10 horas diárias. O limite de compensação. Ah, mas e se fizer um acordo individual para trabalhar 12 horas? É nulo a partir da 8ª hora extra. Perceberam? Nulo. E as discussões são intensas, são grandes, são numerosas, quanto a essa indicação da interpretação desses dois artigos, artigo 7º, inciso 13, e artigo 59 da CLT. Eu tinha aventado para vocês no começo que a gente está colocando aqui o limite de jornada para o trabalhador comum, para o trabalhador que não tem uma profissão regulamentada. Agora, há categorias profissionais que têm previsão de jornada inferior a 8 horas diárias. Quais são elas? Bancários. Artigo 224 da CLT. Qual é a jornada do bancário? Comum. 6 horas. Comum. Né? Por quê? Existe um parágrafo nesse artigo, artigo 224, parágrafo 2º, que fala que o bancário exercente de função de confiança, e a confiança bancária é uma confiança específica, não é igual à confiança de um trabalhador de empresa, ele cumpre jornada de 8 horas mediante pagamento de gratificação de função. Então, o bancário comum, o caixa, vamos colocar assim, o caixa, o auxiliar do gerente, o assistente do gerente, ele cumpre jornada de 6 horas diárias. E quem, então, cumpre no banco a jornada de 8? E a discussão do conceito do cargo de confiança bancária. Aí a gente tem que entrar lá no artigo 224 e estudar. Agora eu estou só exemplificando para vocês. Financiário, o que trabalha em financeira. O financiário também tem jornada de 6 horas. Por onde? A jornada de 6 horas para o financiário, ela se aplica por força de jurisprudência. Por analogia a uma súmula 55 do TST, que equipara o financiário ao bancário. E vocês não vão me perguntar se ele tem todos os direitos do bancário? Quando a gente fala o financiário se equipara ao bancário,
Normalmente, o que a pessoa pensa é o seguinte, bom, se ele se equipara ao bancário, ele vai ter direito àquele ticket de refeição que está na convenção coletiva do bancário, ele vai ter direito ao PLR do bancário, que também está na norma coletiva, ele vai ter direito às mesmas garantias de emprego garantidas pelo sindicato dos bancários. Não é essa a primeira impressão que se tem? Pois é, os processos trazem justamente esses pedidos, mas não é o que ocorre na jurisprudência. A jurisprudência da súmula 55 do TST veio para reconhecer a analogia em relação apenas à jornada de trabalho. Então, gente, os processos que se tem de financiário, o financiário normalmente está pedindo vínculo com o banco, falando que a financeira é uma empresa do grupo econômico do banco e que ele estava sujeito, subordinado ao banco. Então, ele pede o vínculo empregatício do banco, porque ele quer a jornada de 6 horas, mas ele quer todos os direitos da convenção. E se ele ficar só na alegação de que ele é financiário, ele vai levar só a jornada. E os outros direitos ele não ganha. Mas se o financiário entrar com uma ação pedindo uma aplicação analógica de todos os direitos, ele vai ganhar? Caso a caso. Depende da prova que ele tiver. Se ele provar que ele tinha subordinação jurídica ao banco e que ele não era, de fato, um financiário, mas que era um bancário disfarçado de financiário, ele vai acabar ganhando. Se não, ele vai ficar com a jornada. O que revela isso num caso concreto? Num caso concreto, revela que o profissional que está elaborando aquela inicial, ele tem que fazer pedido sucessivo. Ele primeiro tem que falar assim, olha, meu financiário era um bancário disfarçado. Normalmente é o que acontece. Tá? Ele era um bancário disfarçado. Olha, tinha subordinação jurídica, tinha vínculo com o banco, trabalhava assim, fazia isto, desempenhava tal função. Sucessivamente, se ainda que não seja reconhecido o vínculo empregatício com o banco, ele, como financiário, trabalhava 8 horas. E, na verdade, pela aplicação da súmula 55, já está reconhecido que a jornada do financiário é de 6 horas, a aplicação analógica, que o TST fez, a matéria pacífica, a súmula antiga, gente, súmula 55. Tanto é antiga que muitos financiários já têm incorporado isso no seu dia a dia e cumprem mesmo a jornada de 6 horas. Operador cinematográfico. Jornada de 6 horas. Né? A gente tem poucas situações práticas de operadores cinematográficos aqui na nossa região. Acho que aqui não é o polo artístico do país, mas, enfim, os alunos de casa que estão assistindo, que estão em outros estados, podem conferir essa situação que o operador cinematográfico tem um limite de jornada. Né? Jornalistas, 5 horas também. Né? E esse é bom prestar atenção, né? Porque há um limite de horário de trabalho de 5 horas. Isso é só, né, a fazer um acompanhamento midiático para ver se essa jornada será que está sendo cumprida, né? Porque é de 5 horas. Né? Hoje a gente vê que, às vezes, nós temos umas coberturas prolongadas, né? E eu me pergunto como que essa jornada está sendo disciplinada no dia a dia, né? Qual é o sistema de compensação? Pode ser que tenha alguma norma coletiva aí estabelecendo uma compensação lá nos termos do inciso 13 do artigo 7º, mas o que de fato nós vemos é que a cobertura televisiva, por exemplo, às vezes excede muito. Você, na frente da televisão, vê que está excedendo um limite bastante grande a 5 horas de trabalho. Telefonista e telegrafista, 6 horas. Aqui eu tenho que parar para falar uma coisa que é de um interesse grande de vocês, né? De todos vocês e de quem vive nesse país que tem muito teleatendimento. Vocês concordam comigo que tem teleatendimento? Muito teleatendimento. E
A telefonista e o teleatendimento são funções analógicas? Então, vamos ver como evoluiu esse posicionamento, né? A telefonista é quem faz telefonista, que nasceu com a CLT de 1943, gente. Essa telefonista que nasceu com a CLT de 1943. A telefonista é aquela trabalhadora que faz comutação telefônica. O que é comutação telefônica? Você recebe a ligação, né? Fala o quê? Tribunal Regional do Trabalho, pois não? Gostaria de falar no ramal tal. Ela transfere. Né? Ela não é receptora. Ela faz uma comutação. Ela recebe e transfere. Essa é a telefonista de 1943. Agora, e o pessoal do teleatendimento, como ficou? Olha, se vocês forem olhar a evolução da jurisprudência, houve muita decisão que falava que elas não se equiparavam a telefonista. Depois, outras decisões aplicaram uma norma regulamentar número 17, que é do Ministério do Trabalho, às operadoras de teleatendimento. Essa norma regulamentar cria jornada? Qual é a opinião de vocês? Vocês podem procurar na jurisprudência que vocês vão encontrar norma regulamentar. Vocês acham que ela cria jornada de trabalho? Uma norma regulamentar do Ministério do Trabalho? Qual a opinião de vocês? Então, isso gera uma discussão, né? Porque, assim, se vocês fizerem a pesquisa e vocês colocarem NR17, vocês vão encontrar muitas decisões citando a NR17 para reconhecer uma jornada de 6 horas para o teleatendimento. Tá? Agora, fato é que norma regulamentar do Ministério do Trabalho é ato do Poder Executivo. E como ato do Poder Executivo, não pode ser considerado lei. E lei, a jornada de trabalho é criada apenas por lei. Então, a resposta técnica, a resposta correta é não. Norma regulamentar número 17 dispõe sobre situação de ergonomia. É disso que trata essa norma regulamentar. E, ao tratar de situações de ergonomia, coloca que as funções de telemarketing, teleatendimento, devem ser exercidas num período máximo de 6 horas. Isso é norma de medicina do trabalho. O TST recentemente passou a reconhecer a jornada, mas é recentemente mesmo, gente. Este ano passou a reconhecer a jornada de trabalho da telefonista para o teleatendimento, com base na analogia. A analogia que antes o tribunal não reconhecia, agora ele está reconhecendo. Qual é a situação real desse tipo de trabalhadores? Olha, a maior parte já cumpre jornada de 6 horas. É porque eles reconheciam também a analogia, os empregadores? Não, porque tem convenção coletiva de trabalho estabelecendo, ou então porque o contrato de trabalho tinha essa previsão de jornada reduzida. Vocês sabem que o limite máximo é 8, mas o empregador pode contratar por menos que isso qualquer tipo de trabalhador. Você tem uma trabalhadora doméstica, hoje, com jornada regulamentada, qual é o limite da jornada dela? 8 diária. Mas eu posso ter uma empregada por 4 diária. É a vontade do empregador. Estabeleça o salário e contrato por 4 horas diárias. Então, muitos dos contratos de algumas das grandes empresas, os contratos de grandes empresas já estabelecem esse limite contratual, e agora o TST vem reconhecendo por analogia. Então, a NR17 não é o melhor caminho. Nós temos aqui
uma aula prática de estudo de caso, e essa transformação da jurisprudência foi apresentada aqui no curso para estudo de caso prático, né, que é a divisão da turma em grupos, a análise do julgamento que foi feita com base nessa situação de transformação de posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, e também a análise da NR17, a discussão mais ativa, né, nesse momento em que a gente, aqui no curso, faz uma intervenção dos alunos que participam, dando opiniões e fazendo uma avaliação da situação. Um dos casos que nós exploramos esse mês foi exatamente a situação do operador de telemarketing. Advogados, né? Só para ter casos bem interessantes para vocês no começo da aula, afinal de contas, aula de sábado, a gente tem que dar uma ajudada aqui nas situações que geram confusão. Qual é a jornada de trabalho do advogado? Tem legislação especial? Tem. O que dispõe a legislação do advogado? 4 horas. Então, vamos lá, o pessoal que está em casa e que também é advogado, né? Tem. Então, quantos aqui cumprem 4 horas? Pois é, gente, não é assim 4 horas, né? 4 horas, segundo a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia, artigo 20, 4 horas é o limite da jornada do advogado que não tem dedicação exclusiva. Qual é o limite do advogado que tem dedicação exclusiva? O normal, 8 horas. Ah, mas eu não tenho dedicação exclusiva. Eu não tenho. Eu estou falando para vocês do que a gente vê nos casos concretos, né? Estudo de jurisprudência. Eu não tenho dedicação exclusiva porque eu tenho meus processos. Eu trabalho no escritório como empregado, mas eu tenho os meus processos, eu posso tocar os meus processos, não tem problema. Tá. Só que, na inicial, está lá dito, trabalho das 9 às 20. E isso, gente, tempos antes de ter PJE, que você podia protocolizar, agora você pode protocolizar a peça até meia-noite, correto? Não é? Então, como que você concilia uma alegação de que não tem dedicação exclusiva com jornada de 10 horas por dia? Então, o advogado, ele acaba não tendo, nós não temos massa crítica de cumprimento de jornada de 4 horas, não temos número de casos de jornada de 4 horas, porque no mercado o advogado está sempre trabalhando mais do que 8, ou ao menos 8. Vocês concordam comigo? Quando ele vem e fala, olha, eu podia ter os meus casos, o que a justiça reconhece? Fala assim, olha, poderia ter com esforço adicional, fora do horário de trabalho, trabalhando no final de semana, dando uma saída para protocolizar uma peça ou fazer uma audiência, mas fato é que, no dia a dia, trabalhava integralmente para aquele empregador. É muito raro você ter um advogado com jornada de 4, porque sempre se exclui a dedicação, sempre se inclui a dedicação exclusiva. Pois não? Então, o acordo coletivo de São Paulo. Então, olha só, a pergunta da colega de vocês é o seguinte, a jornada de trabalho do advogado que não tem dedicação exclusiva está limitada a 8 horas semanais, porque está previsto no acordo, na Convenção Coletiva de São Paulo. Né? Ó, vocês percebem que a colega já deu a resposta, né, de que há uma previsão de norma coletiva, né? Eu não sei se há esse limite de 40 horas semanais na lei, mas normalmente o limite é de 8 horas diárias e não tem um limite de período
de cumprimento de jornada. Se houver alguma limitação em norma coletiva, sempre vai ser aplicável a limitação de norma coletiva, gente. Agora, detalhe, está na convenção coletiva aqui de São Paulo. Quem que firma a convenção coletiva aqui de São Paulo? Vamos ver se vocês sabem. Vocês são advogados, Sindicato dos Advogados de São Paulo e não é a Ordem dos Advogados do Brasil. Não é, porque não é a ordem que é. A ordem é órgão de representação de classe. Né? É os sindicatos dos empregadores. Isso, de quais? Representação de quais empregadores? De escritórios de advocacia. Aqui no estado de São Paulo, o piso salarial dos advogados, que é de quanto, gente? Vamos falar para o pessoal que está lá em casa, para eles fazerem uma integração entre a turma daqui e a turma de lá. 2.701 para advogado atuando, 473. Olha só, para advogado iniciante entre 2.700 e 2.800. Para advogado que já está de um ano a dois, 3.486. 3.486. Só que esse limite, esse piso salarial, só se aplica ao advogado empregado que trabalha em escritório de advocacia. Porque o sindicato que firma essa convenção coletiva não é o sindicato da empresa metalúrgica, da empresa farmacêutica. O sindicato dos advogados, até onde eu sei que aqui tem muito advogado, vocês me corrijam se eu estiver errada, até onde eu sei, o sindicato dos advogados não negocia com outros sindicatos de empregadores. Não negocia. Então, é só para o sindicato, né, só para quem é vinculado aos sindicatos empregadores de escritórios de advocacia. Esse sim tem que observar tanto o limite de jornada, como piso salarial, como vale alimentação, esse sim, por força de uma limitação da relação negocial. Tranquilo, gente? Olha só. Então, nós temos aqui nosso limite da jornada de trabalho tão importante, que a gente começou a destacar no começo da aula, que a gente só tem hora extra quando excede o limite. Que limite? Para o bancário comum, caixa, limite de 6. Para o financiário, limite de 6. Para o operador cinematográfico, 6 horas. Jornalista, 8. Telefonista, telegrafistas, e vamos colocar aqui também operador de telemarketing, 6, por força da atual e mais recente jurisprudência do TST, que está aplicando analogicamente, e advogados, 4 horas quando não tem a dedicação exclusiva. O que nós vimos que é muito raro. Que é muito raro no mercado de trabalho. Fora isso, nós temos que ter aquela noção que no contrato de trabalho, o empregador pode sempre negociar uma jornada, estabelecer uma jornada inferior ao limite. A questão é o limite legal, é o máximo. No mínimo, todo mundo pode negociar para cumprir um horário de trabalho menor. E aí, vocês vão me perguntar, vamos lá, vamos voltar para a aula de remuneração. Se eu negocio com a minha empregada doméstica uma jornada de 4 horas, quanto eu tenho que pagar para ela? O correspondente ao salário mínimo estadual horário. Né? Porque aqui em São Paulo a gente tem salário mínimo estadual, que é maior do que o salário mínimo nacional. O correspondente ao salário mínimo estadual horário. Né? Correspondente ao número de horas que ela está trabalhando. Não é que, por haver uma garantia de pagamento de salário mínimo, ela vai ter que receber o salário mínimo trabalhando 4 horas. Né? O limite é o limite horário do salário mínimo. Trabalhou 3 horas por dia, vai receber, no mínimo, o salário mínimo estadual correspondente àquelas 3 horas. Isso é bom a gente recordar. Bom, pois não. Sobre a compensação de uma semana, no máximo um ano. Então, aqui ele está perguntando da compensação.
Então, vamos passar aqui. Primeiro, eu vou pedir um minuto para você e vou entrar no slide de compensação. Eu acho que daí dá para a gente encerrar essa primeira parte da aula, destacando as questões de compensação. Olha só, tipo de jornada de trabalho: controlada, sem controle, não tipificada. Se vocês verem essa classificação, vocês vão ver que ela perdeu a função aqui, ó, não tipificada. Essa era a jornada do trabalhador doméstico, que não tinha limite no nosso país. Agora isso já é passado, nós estamos já de acordo com todas as garantias constitucionais, de emenda constitucional, tratado internacional, com limite à jornada de trabalho do trabalhador doméstico. Outra situação de jornada de trabalho. Nós temos o artigo 74 da CLT, que diz que o horário de trabalho constará de quadro organizado conforme o modelo expedido pelo Ministério do Trabalho e afixado em local bem visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os empregados. Vou falar duas coisas importantes sobre o parágrafo 1º do artigo 74. Olha só, o horário de trabalho será anotado em registro de empregados com a indicação de acordos e contratos coletivos porventura celebrados. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período do intervalo. Gente, o que está escrito no parágrafo 2º? Que tem que ter anotação do horário para as empresas, não é? Estabelecimento com mais de 10 são quantos? Então, eu tenho uma marcenaria com 8, tenho que ter controle escrito de horário? Não. Se tiver, vincula. Mas eu não tenho. A partir de 11. Mais uma coisa importante, muito importante. Vocês sabem que se o empregador, que tem que ter horário de trabalho anotado, não tiver, o que acontece quando ele chega na justiça? Súmula 338 do TST. Presume-se verdadeira a jornada indicada na inicial. Item 1. Presunção relativa, que admite prova em contrário, mas presume-se verdadeira a jornada indicada na inicial. Qual destaque para esse parágrafo 2º? Que de uma situação que muitos ainda não observam com muita acuidade. É que, além da anotação do horário de entrada e saída, nenhuma outra precisa ser feita. O intervalo tem que ser anotado? Eu pergunto para o aluno daqui e peço para o aluno de lá também fazer uma reflexão. O intervalo, vocês acham que tem que ser anotado? O aluno aqui diz que sim. Quem mais acha que sim? Sim. Sim. Não? Não é isso que está escrito. Vamos ver no texto da lei. Assinalado. Olha só. Com a anotação da hora de entrada e saída, em registro manual mecânico ou eletrônico, devendo haver pré-assinalação do período do repouso. O que é pré-assinalação? Já viram um cartão de ponto daqueles antigos? Vamos ter isso em mente. Não tem uma etiqueta em cima? Nome do empregado, número da matrícula, prontuário e tem a jornada contratual. Intervalo das 12 às 13. Não é isso? Essa etiqueta é a pré-assinalação. O que a lei manda é que o empregado anote a entrada e a saída e que o intervalo esteja pré-assinalado. Isso traz consequências muito importantes, que nós vamos ver no estudo da súmula 331, porque em relação ao intervalo entre a jornada não há inversão do ônus da prova. E nem todo mundo discute isso, debate isso, quando está numa situação de ausência de prova e que tem presunção relativa de veracidade. Diga. A súmula 338 ela
anotação, o desembargador ou o juiz pode considerar só válida a prova em parte, considerando a sustentabilidade só no horário? Então, olha o que ele traz aqui. Ele traz uma antecipação do que a gente vai ver, que é a súmula 338. Se vocês olharem no início da nossa... A súmula 338 é o que a gente vai ver por último hoje, que é a anotação de horário britânico. Ele fala, olha, se há uma anotação de horário britânico, o juiz pode, no processo, invalidar o horário. Né? Eu já vou antecipar essa resposta, né? Mas nós vamos ver a questão do estudo das anotações do cartão de ponto frente à súmula 338 de uma forma separada, que é um estudo de súmula. Olha só, se há primeiro, o intervalo não precisa ser anotado, ele só deve ser assinalado. Olha só ela aqui perguntando, tem juiz que não aceita esse entendimento? Gente, sim, pode ter, mas o que diz a lei? A lei diz isso. Vocês estão discutindo isso no processo? Se vocês estão discutindo e a discussão interessa para vocês, vocês têm que levar isso para um recurso, né? Porque no recurso vocês vão ver que a jurisprudência coloca. Então, a assinalação é aquela feita pelo empregador como uma indicação do horário de intervalo. Uma vez que ele anote o intervalo, a anotação vincula ele. Vincula, sim. Então, se ele anotou o intervalo e todo dia o reclamante tinha 5 minutos a mais, olha, não estava pré-assinalado, esses 5 minutos a mais está fazendo, a menos... estava fazendo prova a favor do trabalhador, ele vai acabar ganhando hora extra por isso, ele vai acabar levando um intervalo por isso. Tranquilo. Agora, o fato da anotação ser britânica é para a anotação obrigatória, de horário de entrada e saída, e não de intervalo. Outro aluno vai falar, mas tem juiz que entende se o intervalo é britânico, é inválido, porque nunca o trabalhador consegue fazer uma anotação igual todo dia no mesmo horário. Mas, gente, aqui nós temos o artigo 74, parágrafo 2º, que diz que a anotação do controle de ponto é apenas do horário de entrada e saída. E, portanto, os termos da súmula 338 do TST, ela é restrita à interpretação de horário de entrada e saída, e não das anotações de intervalo. Tranquilo? Bom, pois não. Pode o empregador, no caso do intervalo, o funcionário chega atrasado. Isso torna-se um pouco atual. E o empregador aplicou a questão de que o funcionário não cumpriu as 44 horas semanais e descontou o domingo, porque ele entendeu que ele estava chegando atrasado. Se ele chega atrasado, do horário do almoço, ele já não cumpriu a carga horária de 44 horas semanais. E descontou o domingo. Então, olha, a questão da colega aqui, o reclamante chegava, cumpria mais do que 1 hora de intervalo e, portanto, chegava atrasado na segunda parte do seu horário de trabalho e o empregador descontou o descanso semanal remunerado. Pode. A pergunta da colega é se pode descontar o descanso semanal remunerado. Ela diz assim, olha, ele não chegou a cumprir as 44 horas semanais. Está certo que desconte o descanso semanal remunerado? Olha, gente, a desconto do descanso semanal remunerado, e eu estou enfatizando aqui que tudo isso é coisa que a gente vê separadamente, não vou deixar de responder, porque dúvida feita, dúvida exposta e dúvida respondida, para o pessoal de casa também, se tiver dúvida, pode mandar. Olha só, a questão do descanso semanal remunerado é um desconto que se faz em ausência injustificada. Quem participa da minha aula sabe que eu vou e volto, mas eu sempre respondo as questões, né? Para ausência injustificada. A colega de vocês vai me perguntar, então, o que a gente faz com este trabalhador que chega atrasado todo dia do almoço? Bom, tem horário para cumprir, não é?
tem um horário para cumprir. Isto é uma norma, é uma obrigação que decorre do contrato de trabalho. Ele está descumprindo essa obrigação, correto? Ele deve ser advertido. Sim? Por quê? Qual é a falta que comete quem chega atrasado para o trabalho, gente? Ato de indisciplina. Porque é uma norma geral do empregador decorrente da obrigação do contrato de trabalho. Então, ele vai ser advertido. Chegou atrasado, vai ser advertido. Mas não vai descontar o descanso semanal remunerado, porque ele está presente. Já trabalhou no período do dia. Não é isso? Bom, gente, colega de vocês também, para não deixar ninguém sem resposta, antes do nosso primeiro intervalo, colega de vocês aqui perguntou sobre a questão de compensação de jornada. Então, vou utilizar o final da aula para falar sobre compensação de jornada, porque eu sei que isso também é de um grande interesse de quem está assistindo de casa esta aula. É uma matéria bastante comum, né? E que gera muitas dúvidas, né? Olha só, nós temos a prorrogação de jornada. A CLT, ela não tem um capítulo que trate de compensação de jornada. O que diz a CLT é que a jornada pode ser prorrogada, CLT, até o limite de 2 horas diárias, com limite de 10 por dia. 10 horas trabalhadas por dia é o limite do artigo 59 da CLT. Então, esta prorrogação, ela depende de um acordo escrito. Vocês já viram que no contrato de trabalho, às vezes, vocês têm um processo, vem lá, acordo de prorrogação 1, primeiro documento. Contrato de trabalho, acordo de prorrogação e depois o acordo de compensação. Mas não gera confusão? O que significa esse acordo de prorrogação? Significa que o trabalhador, quando ele entra na empresa, ele se compromete a prorrogar o horário de trabalho dele, a fazer hora extra, até um limite de 2 por dia, que é o limite legal. Qual é a diferença de eu ser empregado e ter ou não ter um acordo de prorrogação? A diferença é essa. Eu sou empregada, ele é meu empregador. Hoje é sexta-feira, ele precisa que eu continue trabalhando. É aniversário da minha filhada. Ele chega e fala assim, olha, você vai trabalhar em hora extra. Eu falo, poxa, e o meu compromisso particular? Tem que deixar do lado. Porque eu assinei um acordo de prorrogação. E se eu falar, não vou ficar? Ele pode exercer poder disciplinar. Imagine vocês como é diferente a situação de um supervisor, você é o meu supervisor, de um empregado que não tem acordo de prorrogação. Nesse caso, ele vem e fala assim para o setor, gente, eu estou precisando de alguém que preste horas extras. Quem pode ficar? É uma consulta, não é uma ordem. E se todo mundo falar, eu não vou ficar, sexta-feira não é bom, tem muito trânsito, ele não pode exercer poder disciplinar sobre ninguém. Perceberam? Por isso que é assinado, via de regra, acordo de prorrogação em todos os contratos de trabalho. Tem contrato de trabalho que tem cláusula de acordo de prorrogação. E tem também a prorrogação para compensação da jornada. Como que ela se estabelece? Da mesma forma, só que com acordo de compensação. Para aquela jornada prorrogada, não será devido o adicional. O adicional de horas extras. Por quê? Porque aquele tempo de trabalho vai ser compensado com descanso. O acordo de compensação de horas que é previsto e realizado na CLT é feito para fins de compensação semanal. O que é compensação semanal? Você trabalha mais durante a semana e no período de uma semana você compensa. Normalmente, o que ocorre é o excesso de trabalho de segunda a quinta ou segunda a sexta, para no sábado deixar de trabalhar as 4 horas de trabalho.
e se perfazer e resultar numa jornada de 44 horas semanais. Porque 44 horas semanais, nós vamos ter 8 horas diárias de segunda a sexta e mais 4 horas de trabalho no sábado. Olha aqui, gente, o que nós temos no artigo 59, que eu citei para vocês e agora eu vou ler. O artigo 59 da CLT. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado. Então, é uma convenção particular, ou mediante contrato coletivo de trabalho. Quer dizer, contrato coletivo de trabalho é a mesma coisa de convenção coletiva. Pode estabelecer jornada de 44 com convenção coletiva, acordo coletivo, que tem intervenção do sindicato? Pode, mas pode também ser entre empregado e empregador. Né? Por quê? Porque o limite de 10 está respeitado. E para o acordo coletivo de compensação de 12 por 36? Aí tem que ser só por norma coletiva. E, no caso de banco de horas, vamos ver se a gente acha aqui só o banco de horas. Estou passando, depois nós vamos retornar, depois do intervalo. Tá? No caso de banco de horas, nós temos... Olha, gente, só para vocês terem uma boa noção do que a gente vai continuar estudando, a compensação de hora semanal está tratada exaustivamente na súmula 85 do TST. Essa súmula é uma súmula que nós não podemos deixar de ver, vamos fazer na segunda parte da aula. É uma súmula cuja interpretação é muito importante para a gente trabalhar com compensação semanal em processo. Ela está no material de vocês e nós vamos estudar todos os itens dela. Mas, para responder para vocês a situação do colega de vocês que fala de banco de horas. Ele pergunta, o limite do acordo coletivo, o limite de 44 horas no acordo individual é o mesmo do limite de banco de horas? Foi isso que você... Mais ou menos isso. Vamos lá. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo com convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano as somas das jornadas semanais de trabalho previstos, nem seja ultrapassado o limite de 10 horas diárias. Então, a resposta é a seguinte, no banco de horas, há necessidade de duas coisas. Há necessidade de uma norma coletiva, acordo ou convenção coletiva, normalmente acordo coletivo, e há necessidade de respeito ao limite de 10. Vocês vão falar para mim assim, poxa, mas não acabou de falar que na jornada de 12 por 36 não precisa respeitar o limite de 10? Isso não gera dúvida, gente? Mas pensem vocês, 12 por quanto? 12 de trabalho por 36 de quanto? Sim, 12 por 36. 12 horas trabalhadas, na sequência descansa. Parágrafo 2º, ao estabelecer o banco de horas, numa reforma legislativa que não foi boa para o trabalhador, estabelece uma relação de débito e crédito de jornada. Isso significa que o trabalhador presta hoje um trabalho e a compensação em descanso desse trabalho não está definida. Pode ser definida em até um ano. Normalmente, os acordos coletivos limitam isso, fazem com que a compensação ocorra em 3 ou 4 meses. Mas, gente, é muito diferente você trabalhar 12 horas e descansar nas 36 seguintes, e você trabalhar, hoje nós estamos em maio, junho, agosto, setembro e compensar em outubro no dia que o seu empregador escolher. Então, esse limite legal para o banco de horas, tem que ser por acordo coletivo e
tem um limite de 10 horas diárias, porque a compensação por banco de horas, ela não é benéfica ao trabalhador. A compensação semanal é benéfica ao trabalhador. A mensal pode ser benéfica ao trabalhador. A anual, que pode ser restringida em norma coletiva até menos de um ano, ela não é benéfica ao trabalhador. O empregador fica com a faculdade de compensar e, além disso, ele tem um tempo muito maior para compensar dentro do que for estabelecido no acordo coletivo de banco de horas, em desfavor do empregado. O empregado nunca sabe, quando ele está trabalhando, a ocasião exata em que ele vai poder ter um repouso daquele trabalho que ele já prestou. Bom, esta é a situação de bancos. A última pergunta dele... Com relação ao banco de horas, se o banco de horas ele é habitual, se a jornada de 10 horas ela é habitual, não descaracterizaria um banco de horas aí, em função de uma urgência ou emergência do empregador? Ou seja, você tem um banco de horas para fazer, você tem a possibilidade de fazer com que o empregado cumpra 10 horas em função de uma urgência, uma emergência. Se fazer o empregado cumprir obrigatoriamente 10 horas, para remunerar 2, 3 meses... Olha só a pergunta. A última pergunta, eu quero deixar claro que na segunda parte da aula a gente retoma, eu estou dando uma prioridade para essas perguntas e para o tratamento dessa matéria de jornada de uma forma mais abrangente, permitindo as perguntas, porque nós estamos trabalhando com o pessoal externo, com os nossos alunos que estão em casa. E se a dúvida está aqui, certamente está lá também. Então, depois nós vamos retomar, porque nós temos que estudar ponto a ponto a questão de bancos de horas, limite de compensação. Agora, a pergunta do colega de vocês é o seguinte, veja se eu vou reproduzir exatamente. Ele falou assim, olha, o fato de todo dia o empregado estabelecer uma prorrogação de jornada no limite de 10 horas, não infirma o fato de ser necessário uma urgência ou uma necessidade para o estabelecimento de banco de horas? Gente, a lei não prevê isso. Banco de horas, desde que haja acordo coletivo, pode ser adotado sem causa de urgência, sem causa de emergência. Não é requisito para adoção de banco de horas, situação de emergência, situação de urgência do empregador. Os requisitos são 2, acordo coletivo e respeito ao limite de 10 horas por dia. Dentro do acordo coletivo, o sindicato negocia o melhor que ele pode para os trabalhadores daquela empresa. Então, às vezes, ele atrela, olha, nós vamos fazer, sim, um banco de horas, mas vamos negociar conjuntamente um PLR para os seus empregados? Então, eles atrelam um benefício. Isso depende da negociação de cada sindicato. O sindicato tem liberdade sindical para fazer as negociações. Agora, não há um impedimento legal para que se negocie uma prorrogação diária em bancos de horas, que estabelece uma relação de crédito de horas para o trabalhador a serem compensadas por débito futuramente. O que vai limitar a forma de compensação vai ser o que vai constar nesse acordo coletivo de banco de horas. Vou enfatizar, se tiver banco de horas e não tiver acordo coletivo dentro do processo, o banco de horas não existe. Ele é nulo. Tudo acima de 8 horas é hora extra. Se tiver banco de horas e alguma das cláusulas do acordo coletivo não for cumprida, anula-se aquela compensação, e o que é compensação funciona como uma liberalidade do empregador, e pelos excedimentos ocorridos, são devidas horas extras. Eu acho que nós demos aí uma noção geral, acho que respondi a tua pergunta, e nós temos uma noção geral sobre sistema de compensação, sobre jornada. Agora nós vamos, então, encerrar essa primeira parte da aula, e
Após o intervalo, nós retomamos no nosso andamento da matéria relativa à duração do trabalho.